Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui novamente para falar da cruz, ou para falar do amor de Jesus por cada um de nós, o amor de Deus, a glória da cruz. E o texto que nos inspira no início deste programa é do Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo 32. Quando eu for elevado da cruz, atrairei todos a mim. Jesus crucificado atrai a si todos os olhares, mas também atrai todas as vidas, atrai toda a criação, que ainda geme em dores de parto, esperando a feliz redenção. Jesus crucificado redime e restaura todas as coisas. Quando surgiu a cruz como símbolo? Vamos falar um pouco da história da cruz? Nós não sabemos com precisão quando a cruz surgiu como símbolo na história da humanidade, mas podemos ter alguns indícios. Assim, há quem afirme que a cruz como símbolo é mais antiga que o quadrado, que é tido como o mais antigo, o quadrado, muito fácil de fazer. A cruz é mais fácil ainda, porque se trata de dois riscos. Ela já aparece na antiguidade pré-cristã. É provável que teve origem entre os persas. Para este povo, a terra, o fogo e a água eram tidos como elementos sagrados. Assim, a divindade habitava nesses três elementos. Repito, terra, fogo e água. Por outro lado, os cadáveres das pessoas, quando as pessoas morriam, eram considerados, esses cadáveres, coisas ou objetos. Desta forma, enterrar uma pessoa, queimá-la ou jogá-la na água era uma profanação, era um sacrilégio contra a divindade. Os persas começaram então a usar a cruz para eliminar os corpos das pessoas que morriam. Vejam, a cruz aqui, ela já aparece como símbolo da vida, ou seja, possibilidade para aquele povo que elementos sagrados como o fogo, a água e a terra continuassem puros e não fossem contaminados pela impureza de um cadáver que ali ia se desfazer. Mais tarde, os próprios persas começaram a usar a cruz como instrumento de tortura e de castigo, até de morte. Assim, a cruz já não era usada só para evitar a profanação dos elementos sagrados. A cruz, depois, ela foi introduzida na Grécia e também em Roma. E ela vai aparecendo, sobretudo em Roma, como um sinal de morte. Os romanos, temos na história que crucificaram muitas pessoas. A cruz mais antiga, que foi encontrada, ela data de 2000 anos antes da era cristã. Ela estava presente na religião de um povo chamado povo egeu. É uma cruz de mármore, pequena, de 4 braços iguais. Outras cruzes, datadas da era pré-cristã, também foram encontradas em meio aos povos assírios, também entre os hindus e os egípcios. Estes últimos, nós sabemos que usaram cruzes, os egípcios, como símbolos da vida. Mas essas cruzes encontradas, elas serviam mais como objetos decorativos do que eram usadas dentro das religiões ou das crenças desses povos. A primeira cruz encontrada na era cristã, depois da crucifixão de Jesus, foi numa inscrição de uma palmeira, do ano de 130 depois de Cristo, ou seja, no século II, mais precisamente no ano 134. Outras cruzes também foram encontradas mais tarde ou ao longo desses primeiros tempos do cristianismo, representando o crucificado,
porém, uma cruz com uma inscrição, uma cabeça de asno e um homem de joelhos em adoração, ela aparece mais ou menos entre os séculos 2 e 3 como uma forma de satirizar a fé dos cristãos. E diante desta cruz havia uma inscrição, ou há: Alexâmenos adora o seu Deus. Uma forma blasfema de olhar para a cruz ou trazê-la, ignorando a fé dos povos cristãos. Nas catacumbas dos primeiros séculos, sejam elas gregas ou latinas, é raro aparecer o sinal da cruz. Muitas vezes, a cruz é substituída pelo T, o T que corresponde à forma de cruz usada na crucifixão de Jesus, que é o tal. Também nós encontramos âncoras nas catacumbas, que representam cruzes. Elas são símbolos de cruz, dizendo que ali está uma segurança para o cristão, já que a forma da âncora também mostra uma cruz de uma forma implícita. Pesquisadores afirmam que foi apenas no século V que apareceu o crucifixo, uma escultura em madeira nas pontas das igrejas ou em cima dos altares. O Papa João VII, no ano 705, foi o primeiro Papa que consagrou na Igreja o uso do crucifixo. É bom lembrar, no século VIII, o Papa João VII, ele consagrou na Igreja o uso do crucifixo. Nele, Jesus se apresenta com uma fisionomia benevolente, vestido com uma túnica longa, de mangas, representando não apenas a cena da crucifixão, mas também o Cristo, sacerdote e rei que se entrega na cruz, segundo a leitura do Evangelho de São João. Mas isto durou por 3 séculos, esta forma de apresentar Cristo crucificado. A partir do século XI, a veste de Jesus encurtou e as mangas desapareceram. No século XIII, a coroa real foi substituída pela coroa de espinhos, e a fronte de Cristo, que permanecia em pé, ela agora se inclinou numa atitude de morte. A partir do século XV, ou seja, há pouco mais de 500 anos, os artistas começaram a substituir o triunfo na cruz pelo sentimento de piedade. É a forma de cruz e de crucificado que nós temos hoje. Jesus praticamente desnudado, todo flagelado, com a fronte inclinada e coroado de espinhos e crucificado com pregos. Um testemunho. Santa Helena. Segundo alguns escritores, Helena era pagã. Também o seu marido Constâncio e o seu filho Constantino. Depois da morte do marido, o filho Constantino foi nomeado imperador. Helena então se converteu ao cristianismo e provavelmente no ano 307 Helena recebeu o batismo. A partir do seu batismo, ela se tornou uma cristã exemplar, levando o filho Constantino também à conversão, o que culminou com o Edito de Milão no ano 313 e o fim das perseguições aos cristãos. Helena, ela teria partido para a Terra Santa em busca da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ali na Terra Santa, Helena encontrou 3 cruzes e foi pela cura de um enfermo, como se relatam alguns escritos, que ela descobriu qual era a cruz de Nosso Senhor. Santa Helena fez então dividir esta cruz em 3 partes. Uma das partes ela entregou ao bispo Macário, para que introduzisse essa parte na igreja de Jerusalém.
A segunda parte, Helena enviou à igreja de Constantinopla e a terceira a Roma, numa basílica que por tal motivo se chamou Santa Cruz de Jerusalém e até hoje lá se encontra. Rezemos diante de Jesus crucificado. Senhor Jesus Cristo, com o mundo envolto em trevas, fostes elevado na cruz como vítima inocente para a salvação de todos. Concedei-nos sempre a vossa luz, luz que nos guie para a vida eterna. Concedei-nos a saúde do corpo e da alma e a fidelidade ao vosso Evangelho como discípulos missionários da vida, da esperança, da alegria e do amor. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana. Deus vos abençoe.